O que vocês acham? Ah, mas ele é profeta de Deus, vai se cumprir. É o cavalo do Apocalipse. O cavalo do Apocalipse é só para quem está no governo do anticristo. Nós estamos no governo do anticristo? Nós estamos já na fase final de tudo? Sinceramente, esses sensacionalistas, esses profetas do caos, que pegam mentira, sem saber às vezes, e que falam coisas às suas próprias cabeças, deveriam sim sofrer uma sanção forte por parte de uma legislação brasileira, que é conivente com essas práticas equivocadas. Ao espalhar medo, engano pelas redes sociais, WhatsApp e outras plataformas mais, esse sujeito tinha que ser penalizado. Porque o trabalho sério daquele que é um cristão verdadeiro é de falar a verdade, não compactuar com enganos e denunciar mentiras. Nós temos a Bíblia como a regra de fé, ali está todas as profecias já ditas, não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que o Senhor falou está se cumprindo: pestilência, terremotos, guerras, rumores de guerras, sinais no céu e na terra, tudo isso já vem se cumprindo desde o dia que o Senhor Jesus faleceu, ressuscitou e aí subiu a destra de Deus Pai. Aliás, após a ascensão aos céus, tudo isso vem ocorrendo, ou seja, quase ou mais de 2000 anos atrás. Então nós não temos nenhuma novidade. E esses que hão de acrescentar ou que estão a acrescentar o texto bíblico hão sim de sofrer sanções divinas, porque a Bíblia diz que ai daqueles que acrescentar um tio da palavra. E o acrescentar um tio da palavra, às vezes, é a interpretação da palavra equivocada e vendendo ela como uma fala de Deus, como uma doutrina de Deus, como algo dos céus. Ai desses que ficam aí tocando terror no povo, que está perdendo seus entes queridos por conta dessa pandemia. Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo que essa pandemia não é a permissão de Deus, e não é o próprio Deus já sacudindo com a terra. Aí vem mais esse sujeito com essa mentira flagrante de que não, vai morrer todo mundo, ainda prevê uma data, ainda diz que vai ser dia 30. Aí depois fica se justificando, dizendo, não, porque eu sou um homem de Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Fica quieto. Ninguém dos muitos que hoje te conhece por conta dessa fala, te conheciam antes. Não tinha provavelmente gravações de você dizendo uns absurdos desses antes. Foi dito agora. Na realidade, assim como ocorreu com o Valdemiro Santiago, pé de feijão, que houve o Ministério Público ali agindo, que o Ministério Público agiu, melhor dizendo, que houve ação do Ministério Público, tem que sim agir o Ministério Público com esse sujeito que está colocando pânico nas pessoas, aterrorizando as pessoas. Vocês acham que isso aí é tolice? Alguém já comentou aqui no meu canal que uma vizinha chamou ela dizendo, olha, tem que ficar em casa até o dia 30, porque eu vi no WhatsApp que vai morrer um monte de gente dia 30. Para você ver o tamanho da histeria desse mundo evangélico, pentecostal, louco, direitopata, defendido por um presidente que é mais louco ainda, mentiroso por conseguinte. As pessoas estão trocando a palavra de Deus por palavra de homem. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Anjo da morte, anjo da morte. Anjo... Vamos ver, dia 30, mais de 3.000 pessoas. Vocês sabiam que a média por dia de pessoas que morrem por Covid no Brasil é de 3.000 pessoas? Só em São Paulo ontem morreu mais de 1.000 pessoas. Será que vai morrer isso tudo? Mais do que isso? Dia 30? Ou será que o camarada está usando a pandemia sabendo que pode morrer mais pessoas? Isso pode ocorrer sim, segundo os próprios cientistas, pelo fato de que existe pessoas nas UTIs, em estado grave, entubadas, nas CTIs, nos quartos, uma situação bastante delicada. Isso é dizer a mesma coisa que os cientistas e especialistas dizem. É mais do mesmo, não tem nenhuma novidade. Então, se você aí que escuta meu canal, outros canais que estão denunciando essa mentirada toda,
E se o seu familiar já veio porque não tem tanto discernimento, não tem poder de contra-argumentação, já diga, não, olha, descarta, isso aí não é verdade, confio no Senhor, porque o que vale é a palavra do Senhor, não é a palavra deste. O que vale é a palavra de Deus e não é a ritualística, porque ele está vendendo, pregando a ritualística. Eu tenho que ungir aqui essa parede, né? Na realidade, aqui a porta, tenho que ungir aqui a porta, vou ter que ungir aqui a janela, vou ter que ficar dentro de casa. O anjo vai descer só na rua. Engraçado que o anjo é só na rua. O anjo não atravessa paredes, né? Dentro de casa eu tô seguro. Olha o absurdo. É por conta dessas e outras coisas que o povo no geral, não crê mais em nada. Está até descrendo da palavra de Deus. Por conta desses escândalos. E o camarada quer dar uma de profeta. Quer se destacar na pandemia. Por que ele não revelou? A pergunta que eu faço é para encerrar. Por que ele não revelou a pandemia antes dela surgir? Por que não revelou que ia morrer tantas pessoas que estão morrendo agora, daqui a 2 anos atrás, que começou a pandemia em 2019? Por que agora fica dizendo isto? Sendo que nós estamos num período muito grave e, segundo os especialistas, o mês de março e de abril será um mês tenebroso. Que Deus nos livre, nos guarde. Os especialistas dizem, porque tem muitas pessoas que estão no estado grave, não vão resistir, vão morrer. Ontem eu estava vendo estatística do Brasil, que esse sujeito não deve nem saber. No Brasil, sabe quantas pessoas já pegaram Covid no Brasil? Segundo estatística, 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. 12. Quanto que dá isso de porcentagem? O Brasil tem 210 milhões de pessoas. A população brasileira é de mais de 210 milhões. Se 12 mil pegaram, isso dá menos de 10% da população. E isso dá, em outras palavras, em porcentagem, melhor dizendo, vamos fazer um cálculo, 6%. 6% da população brasileira pegou Covid. Aí você pensa assim, meu Deus, mas não está vendo aí, ó, 6% da população brasileira pegou Covid e a tendência é que gente pegue mais, muita mais gente pegue, que outras pessoas peguem e vai aumentar. Pois é, mas agora eu vou dar um dado para acabar o teu espanto. Desses 12 milhões de indivíduos, dessas 12 milhões e poucas pessoas, 10 milhões, graças a Deus, 10 milhões e poucos se recuperaram, estão curados da Covid. 10 milhões, 10 milhões. Se fosse a mortandade, não era para morrer mais de 10% da população brasileira? Não era para esse número que pegou o Covid, que corresponde a 6% do total da população brasileira, está todo morto? Mas não ocorreu isto. Nós estamos chegando a 300 mil mortos, isto em quase 2 anos, ou 1 ano e pouco de pandemia. Mas se 12 milhões de pessoas pegaram o Covid, 10 milhões se recuperaram, apenas 300 mil morreram, quer dizer que esse vírus não é 100% letal, né? Quer dizer que esse vírus ele não matou nem a metade dos que pegaram o Covid, nem 1/3 dos que pegaram o Covid. Claro que a gente sente a morte dos familiares, as minhas condolências. Eu mesmo perdi meu próprio tio por Covid. Ontem, eu soube da notícia. Ele foi no hospital, pegou Covid no hospital, ele já tinha debilidades, comorbidades e faleceu. Mas graças a Deus, um monte de pessoas da minha própria família já pegaram Covid e estão vivas. Eu mesmo praticamente já peguei Covid. Então eles usam do sensacionalismo para atacar o terror nas pessoas. Aí sabe que vem o outro dado, que é aí que eles começam a falar as coisas? Segundo a estatística, mais de 1 milhão e pouco de pessoas estão com Covid, ou seja, são casos ativos. O que é caso ativo? Eu peguei o Covid, eu fico ou tratando em casa, ou me tratando no hospital, na UTI, na CTI. Ali tem um período, geralmente gira em torno de 7 dias a 15 dias, para ver se o vírus some, para ver se eu me recupero, seja em casa, seja no hospital.
Então, nessa condição, nós temos mais de 1 milhão e poucas pessoas. É óbvio que desses mais de 1 milhão e tantas pessoas, muitos não vão resistir, porque muitos foram para, não são todos, mas muitos, algum número, que também não corresponde à maioria ou à metade. Então esse número vai para as UTIs, vai ser entubado, tem risco mesmo de vida, corre risco de vida. Mas também estamos vendo, graças a Deus, alguns milagres ocorrendo. Porque para muitos médicos, a pessoa já vai para a UTI e já não volta mais. Mas tem gente indo para a UTI e voltando, graças a Deus. Então, quer dizer, tem sim a probabilidade daqueles que vão para a UTI morrer? Tem. Desses 1 milhão e pouco que são os casos ativos, vai morrer gente? Provavelmente. Principalmente que estiver nos estados mais graves. Mas só que se a gente analisar, a maioria vai vencer o vírus. Então eles utilizam esses dados, querendo ou não, se eles sabem ou não, mas eles fazem assim uma coisa na cabeça e começam a jogar. Aí sabe o que acontece? Eles acertam até um pouco. Por quê? Se tem 1 milhão ativo, digamos que 900 mil se recuperam, 200 mil morrem. Temos 1 milhão e 100. 900 mil se recuperam, 200 morrem. Morreu mais do que viveu? Não. Correu o contrário. Viveu mais do que morreu. Só que o número é alto, né? 200 mil pessoas é gente. Aí soma mais quase 300 mil, dá 500 mil. Aí eles começam, olha, o anjo da matança e tal, tal. Mas do ponto de vista estatístico, da geografia do Brasil e do próprio censo correto ali que faz a examinação do coronavírus, foi pouca porcentagem. Então cai por terra essa teoria deles. Por isso que são falsos enganadores, aproveitadores do caos. Profetas do caos. O caos está ali, eu profetizo. É muito fácil. Porque, como eu disse, não profetizaram antes. E como eu disse aqui no início do vídeo, esses sujeitos que pregam essas mentiras e espalham essas fake news, que são falsos profetas mesmo, esses devem ser presos. Devem receber alguma sanção do Estado, porque nós estamos vivendo uma situação bastante caótica, onde que as pessoas, ao saberem dessas profecias, dessas mentiradas por WhatsApp, por redes sociais, podem ficar abatidas e começar a ter depressão e a porque começar a tirar suas próprias vidas. Porque já que eu vou morrer, eu morro antes. Você acha que não existe isso? Esse efeito reverso, esse efeito colateral dessas notícias ruins? É claro que existe. Ah, mas eu dei a profecia para a pessoa se cuidar, para ela ficar em casa. O pessoal já não está ficando em casa? Já não temos toque de recolher na maioria das grandes cidades? Não temos restrições? As pessoas podem ir para a praia a hora que quiser? Não pode. Então a pessoa desconhece legislação, desconhece o que está ocorrendo, deixando de ocorrer. Inclusive, se você não usar máscara em Santa Catarina, onde eu resido, você tem que pagar uma multa de R$ 500. Você sabia disso? Esse provavelmente pastoreco, profeteco, não sabia dessa verdade. Olha, eu vou te dizer, eles querem ser mais do que João Batista, eles querem ser mais do que o amado discípulo do Senhor Jesus, João, eles querem ser mais até que o próprio Cristo. E aí caem por terra, são humilhados, porque todos aqueles que querem se exaltar, Deus humilha. A outra vai dizer, mas tem exemplo na Bíblia de profetas que foram perseguidos, que falaram a verdade. Sim, tem sim. Mas esse a gente sabe que não está falando a verdade, sabe por quê? Porque nós já estamos vivendo uma pandemia. Aquele que profetizou no ano de 2019 alguma coisa, aquele foi de Deus, se é que tem uma profecia. Que eu saiba até agora não recebi nenhum áudio de 2018, 2019 que aconteceu o fim do mundo. Tentaram dizer que o cabo Daciolo disse alguma coisa dos senhores do mundo, que queria uma grande matança. Isso aí o Daciolo falou em 2018, quando era presidenciável, falou em rede nacional, falou no programa do Danilo Gentili, uma grande matança eles querem realizar. Isso aí ele falou, mas com relação à teoria da conspiração. Foi o único que eu vi que falou alguma coisa nesse sentido. Agora os demais aí, se aproveitando do caos, agora que está acontecendo, é a mesma coisa que eu dizer. Agora, irmãos, vai morrer 500 mil pessoas nesse ano. Isso é até previsível que ocorra, lamentavelmente. Por conta do povo também não se cuidar.
Aí, engraçado, tem que cuidar no dia 29, no dia 30 de março, e nos demais dias não precisa se cuidar, porque daí já está livre do mal, da morte. Meu Deus do céu, só sangue. Pregar salvação e arrependimento, não colocar apavoramento. Exatamente. É o que manda o evangelho. O apóstolo Paulo estava enfrentando isso na sua própria igreja, na igreja de Tessalônica, e ele repreende os cristãos, dizendo o seguinte: não descrédito para aqueles que estão ali desanimando o povo, que estão dizendo que a vinda de Cristo é agora. Nós não sabemos. Não se atemorize, porque a vinda de Cristo não é bem assim. Ainda tem que se manifestar a apostasia e o filho da iniquidade. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Não é profeteiro que vai explicar a Bíblia. Pessoa que não sabe nem interpretar nada. Ó, o camarada que está aqui me dizendo que eu não sei de nada, diz que ele previu a barragem do Brumadinho, acertou. É o Nostradamus, então. Então esse sujeito é o Nostradamus, né? Eu não sei de nada mesmo, eu sou burro e você é o inteligente. E esse camarada aí é o inteligente. Eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia é mais do que todo mundo. Não vem com lero-lero. O camarada faz prognóstico, o camarada faz previsão, o camarada é um vidente. Não é um profeta, é um adivinhador. Então, vou esperar o dia 30, eu vou estar aqui fazendo a live, eu quero ver você aqui, ó. Te convido para a live do dia 31, Gutinho. Vamos ver o que você vai dizer. Qual vai ser a desculpinha que vocês vão dizer. Ah, mas o povo se cuidou, por isso que não morreu. Ah, mas isso, mas aquilo. Vocês são fanáticos de profeta. E lamentavelmente vocês não leem Bíblia. Lamentavelmente vocês não ficam com a palavra. Lamentavelmente vocês não seguem a Jesus. Vocês seguem o homem. Vocês seguem o homem. Vocês vão morrer nessa cegueira. Eu vou encerrar agora porque está dando trovada aqui. E se eu não vigiar, dá um relâmpago, eu morro aqui. Né? Que as coisas acontecem assim. Não vigiou, a coisa aconteceu. Deus abençoe a todos. E até uma próxima. Ficamos com a palavra, a maior de todas as profecias. A palavra que é Jesus Cristo. Não é essas palavras de homens aí para aterrorizar as pessoas. Ó, o ronco da trovada. Jesus falou: quando você acordar, a noiva de Cristo já foi, você ficará. Claro. Noiva de Cristo já foi. Você acha que é a noiva de Cristo? Eu sou a noiva do capeta, né? Obrigado pela tua arrogância. Ninguém está dizendo aqui que não é para estar preparado. Eu estou falando que não vai se cumprir. Eu quero ver você no dia 30 aqui, ó. 31, né? 31 de março aqui no canal falando do maio. Quero ver. Porque eu já disse, eu não sirvo Deus mentiroso. Eu sirvo o Criador dos céus e da terra e o Deus que é a verdade que te liberta. Que liberta da mentira e do engano. Fanáticazinha lá do pastoreco, enganador, de expulsação de demônios lá. Aqui não tem mimimi, trololó, blá, 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 blu, blu, enganação. Aqui é a verdade bíblica. Você não sabe de nada, assim como eu também não sei. Só quem sabe é Deus. E como a própria palavra diz, ele virá como um ladrão. O Senhor virá como um ladrão. E a gente tem que estar preparado. Seja para a morte, seja para o arrebatamento. Eu não sei, eu fico aqui explicando a palavra, eu leio a palavra e vem as pessoas sempre me contra-argumentar aqui, né? Agora, os falsos profetas que mentem em nome de Jesus, que prevêem data, que a Bíblia não prevê nenhuma data, eles não vão lá perturbar. Querida, aqui é Bíblia. Se você não crê no que eu acabei de ler aqui, então sinto muito. Sinto muito, você não é cristão, você vai para o inferno. Você é só uma crente que não obedece à palavra, que não crê na palavra. Você só é uma crente que estremece, como os demônios, e não obedece. Porque se o crente vai para o céu, os demônios também vão para o céu. Como eu disse no vídeo anterior, porque os demônios creem. É tão claro a palavra aqui.